De Maringá, Flávio Mantovani. Flávio, obrigado por ter vindo. Bom dia, obrigado, deputado Alexandre, por nos ceder esse espaço para participar. Cheguei aqui sem avisar e fui muito bem acolhido, né? Cumprimento também a deputada Cristina, que já fui seu suplente no passado, nos tempos do PPS, né? Enfim. Mas eu só quero fazer de maneira bem rápida, explicar que os municípios, por exemplo, que eu represento, que são a MUSEP, eu estou falando aqui em nome dos pequenos. Curitiba a gente tem uma realidade, Maringá, que é a minha cidade, a gente conseguiu vencer muita coisa na causa animal, boa parte daquilo que vocês falaram aqui a gente conseguiu ter bons resultados, por exemplo, venda ilegal de animais na internet, um monte de coisa que a gente conseguiu acabar na cidade. Só que não adianta a gente fazer um trabalho desse na cidade, por exemplo, de Maringá, ter um programa de castrações com um aplicativo como o nosso, que nós castramos já 50 mil animais em curto período, só que na cidade vizinha a gente não tem a mesma realidade, né? Então, do outro lado da rua é uma outra cidade. Nós fizemos a lei, só voltando um pouco, sobre a questão da criação ilegal de animais. Os criadores saíram de Maringá, foram para a cidade vizinha. Resumindo, se a gente não fizer algo que seja para todos os municípios, a gente não vai conseguir chegar. Mas, enfim, eu já tenho uma certa experiência, a minha parte é legislativa, eu gosto de fazer texto de lei, fizemos acho que uns 80, 100 na cidade de Maringá, passamos isso em vários municípios do país afora sobre esse tema, então a minha parte é legislativa, eu quero me colocar à disposição. Falo aqui também em nome da OAB de Maringá, né, Comissão de Defesa dos Animais, à disposição para poder construir esse texto de lei. Na nossa visão, bem rápida, antes que alguém me entregue a plaquinha de 1 minuto, eu quero dizer o seguinte: para que esse texto de lei, que esse código seja realmente um código eficaz, tem algumas situações que nós precisamos vencer lá nos municípios do interior, né? Foi porque tem Curitiba, o resto é interior, mas enfim. Primeiro, eu fiz até alguns apontamentos aqui, a gente tem que colocar algum tipo de dispositivo nesse código, criando um sistema ou algo nesse sentido, para fomentar que os municípios tenham conselhos municipais de bem-estar animal. Esse é o primeiro passo para colocar o cidadão em pé de igualdade com o poder público. Passo número 2, lei objetiva de maus tratos. Nós temos uma lei muito bem feita, em alguns municípios também, mas nós precisamos ter isso de maneira objetiva, que muito bem colocado pelo delegado. A legislação federal de 98 e a nossa Constituição, ela é muito vaga, muito subjetiva, e o agente fiscalizador não consegue até aquele local. Só que os municípios pequenos não querem colocar uma lei de maus tratos porque não tem um conselho. E sem a validação do conselho, o prefeito não quer multar porque acha que a população vai achar ruim com ele. E aí, quando você faz um conselho, você consegue aplicar uma lei de maus tratos, aí o prefeito fala, mas eu não tenho equipe. E a legislação federal já fala que o meio ambiente, que tem fiscal em tudo quanto é lugar, pode fazer esse trabalho. Só que ele está desorganizado. Por exemplo, o governo do estado seria muito mais fácil pegar regiões como a MUSEP e outras, dá 4, 5, e fazer treinamentos com os fiscais de meio ambiente, o que é maus tratos e como agir. Então, nós já temos o funcionário, o colaborador, o servidor, nós já temos esse conhecimento do que é, o que não é, e isso tem que estar disposto também na lei. A gente não pode, obviamente, eu sou da CCJ da Câmara, criar atribuição para o município, mas nós podemos fazer um sistema onde o município, quando vai entrando e se enquadrando naqueles termos, ele consegue destravar coisas do estado, tais como dinheiro para fazer castração. Passo número 3, castrações. Nós temos o programa do estado, que é muito bom, só que nós temos que fomentar e dar um suporte jurídico também para os municípios, para que eles possam fazer castração via credenciamentos de clínicas particulares. Primeiro, você fomenta o segmento PET. Segundo, você não tem problema com a prefeitura se der algum tipo de erro na castração, e você consegue mandar recursos do estado, em paralelo ao programa Castra PET, para que esses municípios possam fazer isso. Só que você só vai mandar isso é uma sugestão minha, se o município conseguir pelo menos ter na sua cidade um conselho ativo. Aí você destrava essa verba do governo. Isso tem que ser escalonado, para não ser um texto de lei que não vai à frente. Passo número 4, né? Conscientização. A gente fez uma lei muito bacana em Maringá, que a gente acha que tem que ter no estado, e a gente vai nas escolas estaduais, que é para ensinar as crianças sobre o respeito aos animais. Algo extremamente fácil, na educação transversal, não gasta um centavo, só que tem que ter isso no código também. São sugestões. Passo número 5, eu sempre falo em 5 passos, né? Os 5 passos são as medidas emergenciais. Se ninguém me deu o papel de minuto, eu vou falar aqui. Né? O que a gente considera como medida emergencial? Eu sempre falo para as pessoas que a gente considera o problema da causa animal como se fosse uma torneira vazando, né? E o que é emergencial? Emergencial, hospital público, abrigo e protetor. Ou ONG, né? Essas são medidas emergenciais. Por quê? Quem tem que cuidar disso é o poder público. Se o poder público não cuida, as pessoas entram na frente. Então, são como baldes embaixo de uma torneira vazando. O que é que nós vemos hoje nas cidades? Os prefeitos lavam as mãos, chamam as ONGs
e fala, ó, agora você vai cuidar, dá lá 5, 10 mil reais para uma ONG, que não dá nem para o cheiro, e passa o problema para aquela entidade, e as pessoas acham que estão fazendo um grande negócio e estão acabando com a cidade. Não seguem os passos, os municípios, agora saiu uma lei que vai ter que implantar abrigos em cidades acima de 50 mil habitantes. Se não tem um conselho de bem-estar animal, se não tem uma lei de maus tratos, não tem um programa de castração e não tem conscientização, como é que você vai colocar um abrigo numa cidade? O prefeito que tinha um problema vai ter 2, e dos grandes, que as pessoas vão abandonar, porque se não tem lei, não tem o que falar, né? O papelzinho está chegando, eu vou correr aqui. E o quinto passo, a gente tem que falar sobre a interação com as ONGs, né? Sobre essa questão dos abrigos, as regras para isso. A gente tem que falar nos acumuladores e, obviamente, fazer uma junção com todo o segmento PET, né? Nós temos dados lá em Maringá, por exemplo, que assim que nós colocamos as leis para os animais, o segmento PET fomentou. Exemplo, 50 mil animais castrados de pessoas que sequer passaram na porta de uma clínica veterinária e viraram fregueses, né? Nós temos aí uma lei que já tivemos mais de 30 mil fiscalizações nos municípios, lá nas casas, para que as pessoas obrigatoriamente tratem dos seus animais que estão doentes, senão vão levar multa e estão lascados. Tem que comprar ração de qualidade, senão eles vão se ferrar com multa. Resumindo, todo esse trabalho de bem-estar animal, ele desemboca onde? Nas aberturas de novas clínicas, novos pet shops, e o segmento pet vai adiante. Tem lugares, eu creio que a minha cidade seja um desses, que é aquilo que o segmento pet rende de impostos é muito maior do que aquilo que se gasta em si na Secretaria de Bem-Estar Animal. Mas, enfim, eu só quis fazer esse apanhado aqui para dizer que todos os países que resolveram ou quase resolveram o problema dos animais, eles não partiram do princípio de dar tudo de graça para os outros. É a responsabilização de quem está com a guarda daquele animal. Esse é o ponto principal e eu me coloco à disposição, eu e a OAB de Maringá aqui, para reescrever ou escrever esse texto no futuro próximo. Obrigado. Obrigado, vereador.